Boa noite, senhoras e senhores. Boa tarde. Boa noite, na verdade, senhoras e senhores. Boa noite, público que está acompanhando essa audiência pública por meio das redes sociais e YouTube da Câmara de Vereadores de Criciúma. Cumprimento especialmente os meus pares presentes nessa noite, vereador Obadias Benones e vereador Luiz Carlos Fontana, que estão junto comigo na mesa, o vereador Ademir Honorato, que está aqui presente, o vereador Juarez de Jesus, que também está aqui presente. O presidente do ABC Gentil Francisco chegou? Então já pode vir aqui, puxar a cadeirinha ali do lado do Fontana, pode sentar ali na mesa com a gente. Destaco que foram, cumprimento especialmente os meus pares e justifico a ausência por ofício que foi encaminhada a nós dos vereadores Aldinei Potelec, Antônio Emanuel, Toninho da Embralite, Daniel Formentin, Daniel Virtuoso Cipriano, Giovana Vito Mondardo, Gorete Mendes Boaroli, Luiz Manuel Alexandre Neto, Neto Gione, Márcio Darós da Luz, Marcos Soares Machado, Neri Xavier dos Santos e Valdeci Bittencourt o Amaral. Destaco que foram convidadas para essa audiência pública a Prefeitura de Criciúma por meio da Diretoria de Trânsito e a empresa concessionária Gerestar. A Prefeitura não encaminhou justificativa de ausência, enquanto a Gerestar encaminhou um ofício justificando a ausência por compromissos anteriormente firmados. Ambas teriam espaço de fala nesta audiência pública. Destaco e agradeço ainda a presença do Euli Leopoldo, representante dos anistiados da ECSN, Júlio César da Rosa, presidente do Conseg do Centro, Hugo Nascimento, presidente da Associação de Moradores do Santo Antônio, Renan Búrigo, presidente da Mopil, que já está aqui na mesa, Nair Nazário, presidente da Associação de Moradores do São Luís e ex-vereadora aqui de Criciúma, João Roberto Frutuoso, vice-presidente da Mopil, Fátima Guimarães, presidente da AMBAC, que está aqui já na mesa, Associação de Moradores do Bairro Comerciário, Gentil Francisco, presidente da UABC, a União das Associações de Bairro, que também está presente, o Jorge Godinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Turismo e outras autoridades que não estão aqui nominadas, mas se quiserem esse destaque é só passar depois na mesa de autoridades e a gente faz o devido registro. Declaro aberta a presente audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Criciúma com a finalidade de tratar sobre o estacionamento rotativo em Criciúma, proposta por este vereador Nicola Martins através do requerimento 69 de 2025 e o edital 4 de 2025, que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto no artigo 244 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e tem por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Destaco ainda que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Desde já informo aqueles que quiserem fazer o uso da palavra no momento do debate público, que podem se inscrever junto ao meu assessor, o Marco Simolin, que está ali ao lado com a mão levantada. Basta chamar ele, ele vai pegar o nome e no momento apropriado vai ser dada essa oportunidade também. Para dar início à audiência pública, destaco a mesa que já está aqui à frente, além de mim, os vereadores Luiz Fontana e Obadias Benones, que junto comigo encaram essa pauta, estão juntos nessa pauta, a presidente da Associação de Moradores do Bairro Comerciário, Fátima Guimarães, o presidente da Associação de Moradores do Pio Correio, Renan Búrigo, o vice-presidente da Associação do Comerciário, Sérgio Biava, além do presidente da UABC, Gentil Francisco. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 244, a duração máxima da audiência pública é de 2 horas. A gente não pode passar das 9 da noite regimentalmente e dividiremos esse tempo em 4 momentos. Primeiro momento, os representantes da mesa terão, exceto os vereadores, que vão ter um momento apropriado, terão entre 6 e 10 minutos para tratar sobre o tema. No segundo momento, os inscritos terão um período de 2, 4 minutos para, dependendo do número de inscritos, para fazerem suas manifestações ou questionamentos e deixar isso muito bem registrado. Na terceira parte, os vereadores presentes poderão se manifestar sobre o assunto e, por fim, faremos os encaminhamentos
propostos nesta audiência pública. Passo, portanto, a palavra passo a palavra, então, aos convidados para que todos que forem se manifestar utilizem a tribuna aqui à minha esquerda. E a gente vai começar essa audiência pública com o vice-presidente da Associação de Moradores do Bairro Comerciário, o Sérgio Biava, representando a associação. Pode colocar a apresentação dele também. Agradecendo também a presença do secretário de Saúde de Içara, Célio Casagrande. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome da Associação de Moradores do Bairro Comerciário, cumprimento a nossa presidente, Fátima Guimarães. Queria cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa do vereador Nicola Martins, por ter tomado a iniciativa de convocar e de organizar de uma forma muito proativa essa audiência pública e registrar a nossa satisfação, a nossa felicidade em ver esse auditório cheio. Esse é o propósito de uma audiência pública, fazer com que as pessoas efetivamente participem do debate, tenham a oportunidade, a vez e a voz de discutir aquilo que efetivamente interessa para a cidade. Eu inicio a minha fala fazendo um breve registro sobre o que a associação tem ouvido, principalmente quando a gente acaba recebendo algumas manifestações do poder público, especificamente da administração municipal. A gente tem ouvido falar muito em defesa do sistema do estacionamento rotativo com o argumento da democratização dos espaços públicos. E aqui o que chama atenção e o que eu gostaria de registrar se fala muito em democratização dos espaços públicos, vereador Nicola, mas pouco se fala em democratização da discussão, que é justamente o propósito dessa audiência pública, em que as pessoas possam efetivamente participar, possam trazer seus argumentos e possam fazer parte da discussão, independentemente da posição que se defenda. Não estou nem aqui entrando ainda no mérito de ter uma posição a favor ou contra o estacionamento rotativo. Não é disso que se trata ainda. Antes disso, o que precisa haver é um espaço democrático em que haja a discussão sobre cada ponto, sobre cada critério para a implementação do sistema do estacionamento rotativo. E o segundo ponto que eu gostaria de registrar principalmente uma manifestação da DTT no sentido de obediência à legalidade, cumprimento da lei. E a gente vai ter a oportunidade de debater um pouquinho também sobre isso, para poder demonstrar que o que a administração municipal, infelizmente, não tem feito é cumprir a lei. E é justamente isso que está sob discussão, por iniciativa da associação, das associações, né, com a participação também dos vereadores. Isso foi objeto de provocação junto ao Ministério Público e é isso que está sendo apurado. Eu queria só pedir para a gente iniciar a apresentação dos slides, por gentileza. A Associação de Moradores ela é consciente de que existem desafios na implementação de um sistema de estacionamento rotativo e nos impactos que isso causa, né? Não dá para pensar pura e simplesmente na implementação do sistema do estacionamento rotativo sem pensar em conjunto com os impactos no sistema de transporte coletivo e de que maneira essas coisas se relacionam, né? Trago aqui a reflexão. Uma tarifa de ônibus mais barata eventualmente tiraria alguns carros da rua? De que forma isso impactaria na utilização dos espaços públicos? A gente sabe que se tem um sistema muito dependente dos carros, cada vez mais dependente dos carros, e o problema do transporte público ele é histórico. Se agravou com a pandemia, por conta das dificuldades de locomoção, mas quando se fala em pandemia, nós já estamos falando de 5 anos. E o que se fez nesses últimos 5 anos em termos de aprimoramento do sistema de transporte coletivo? Muito pouco, para não dizer nada. Os impactos também do estacionamento rotativo na mobilidade urbana, porque à medida que as pessoas
passarem mais tempo transitando com seus carros à procura de vagas, isso vai ser um fator que vai impactar na mobilidade urbana, na geração de tráfego, né? E no próprio planejamento viário. É uma demanda bastante antiga da Associação de Moradores para que a DTT reorganize o sistema viário das ruas do bairro Comerciário. Nós temos lá uma situação bastante crítica, e eu vou mencionar aqui só como exemplo, o cruzamento da Almirante Barroso com a rua Pedro Rodrigues Lopes. Para quem não está situado, é aquela rótula em frente ao MM Rosso, que eu cito aqui apenas como referência. O cruzamento da rua de baixo também, Almirante Barroso com Cecília Darós Casagrande, um cruzamento extremamente perigoso, extremamente complicado. E a gente sabe que a Almirante Barroso acaba sendo impactada com o trânsito que vem da antiga Rua Chile, né? Que acaba, por conta da via rápida, desembocando dentro do bairro Comerciário. E a DTT, há anos, nada faz no sentido de revisar o planejamento viário do bairro Comerciário. Mais que isso, pensar o sistema do estacionamento rotativo e os seus impactos no plano diretor. Quando eu falo em plano diretor, eu convido os senhores a lembrar que o bairro Comerciário é um dos, se não o mais populoso do município de Criciúma, onde há um adensamento populacional bastante grande. Nós estamos falando de quase 20 mil moradores que residem no bairro Comerciário. Como referência, basta os senhores lembrarem que Santa Catarina possui 295 municípios. Se o bairro Comerciário fosse um município, ele estaria entre os 70 mais populosos do estado, de uma relação de 295. E o poder público parece não estar demonstrando o devido cuidado com uma população de pelo menos 20 mil habitantes. A gente sabe que o impacto ele acaba sendo muito maior, dada a proximidade, né, com o centro, com outros bairros que são próximos, e a quantidade de pessoas que acabam transitando pelo bairro todos os dias. Então essas eram algumas considerações iniciais que eu queria trazer aos senhores para reflexão. Especificamente no que diz respeito à legislação municipal, quando eu falei que o município não tem observado a legalidade. Isso pode parecer um pouco técnico, um pouco chato, mas é inevitável abordar esse tema à luz da legislação municipal. A Lei 5.660 de 2010, ela fala, quando ela organizou, lá em 2010 ainda o sistema rotativo, essa lei permanece vigente desde 2010, em 2021 ela passou por algumas reformas, mas especificamente esse artigo 2º, ele manteve a mesma redação. E aí ele vem e fala democratização da utilização das vagas, né, de estacionamento disponíveis nas vias, logradouros, espaços públicos, das áreas de maior concentração de comércio e serviços. É para essas ruas, para essas vias, que o estacionamento rotativo deve ser implementado. A lei é muito clara, muito clara. Vias que contenham uma concentração de comércio e serviços. Em muitas situações, principalmente no bairro Comerciário, eu trago exemplos para os senhores das ruas 13 de Maio, para quem não sabe é uma das ruas perpendiculares ao estádio Heriberto Wilson, e paralelas a ela, além da 13 de Maio, é Henrique Chenot e Arthur Souza, que são 3 ruas paralelas, próximas, e que não existe absolutamente nenhum estabelecimento comercial ou de serviço nessas ruas. E o que nós temos hoje é estacionamento rotativo implementado nessas ruas. E aí a pergunta que se faz é: qual foi o critério utilizado para a implementação do sistema de estacionamento nessas ruas? E quando a gente consulta toda a documentação, o edital de licitação, as razões da lei que tratou de revisar a legislação do estacionamento rotativo, em momento algum a gente encontra critérios técnicos. O único material que se encontra é um mapa com ruas pintadas, algumas em azul, sinalizando a zona azul, e outras em verde, sinalizando a zona verde. Mas de técnico não existe absolutamente nada. E aí, quando eu falo em técnico, vem o inciso 3º e estabelece um outro critério para implementação do sistema de estacionamento rotativo, que é a elaboração de um parecer técnico do órgão municipal de trânsito, a DTT. E a pergunta que fica é: onde está
esse bendito parecer técnico, que ele simplesmente não existe e em momento algum a prefeitura tratou, né, o município tratou, e muito menos a própria DTT, de apresentar esse parecer técnico e justificar, olha, fizemos um levantamento da quantidade de estabelecimentos comerciais e de serviços que existem na seguinte rua. Na rua existem tantos estabelecimentos. Nada disso existe. Então o município se apega muito a essa questão de cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, não a cumpre. Pior, o Poder Executivo, ao regulamentar uma lei, tem a possibilidade de editar um decreto. E isso foi feito em 2021. É o decreto 1338. E ao editar esse decreto, o município, o chefe do Poder Executivo à época, acabou editando esse decreto de uma forma, a nosso ver, contrária à lei. Porque ele acaba estabelecendo que o sistema de estacionamento rotativo vai ser implementado em polos de atração de tráfego ou geradores de elevada demanda por vagas de estacionamento. Mas não foi isso que disse a lei. A lei fala estabelecimentos comerciais e de serviço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um decreto, né, para os que são familiarizados ao direito, um decreto não pode dizer mais do que a lei disse. O decreto deve obediência à lei. E aqui nós temos, em tese, uma outra ilegalidade cometida pelo Executivo, ao não observar o que diz a lei. Vou mais além. O artigo 9º, o slide anterior, perdão, ele fala sobre a destinação do valor arrecadado com a cobrança do sistema de estacionamento rotativo. No processo licitatório, a empresa vencedora, a Gerestar, foi declarada vencedora por ter apresentado uma proposta de remuneração mensal por vaga na quantia à época de R$ 62. E esse valor é repassado ao município todos os meses. Na época, a lei estabeleceu que 25% desse valor que o município recebe da concessionária deverá ser utilizado em sinalização viária nas áreas escolares do município e os outros 50% em melhorias do sistema viário municipal. E os outros 25% restantes, estavam previstos lá no inciso 1º, acabam indo para o caixa livre da prefeitura. O que precisa ser debatido aqui é qual deve ser a destinação desse recurso. A provocação que eu faço é, eventualmente, para cobrir isenções, eventualmente debater a possibilidade de isenção aos residentes, é uma das questões a serem debatidas. Para não me alongar muito mais, Nicola, que está presidindo os trabalhos, eu peço mais 2 minutos. Obrigado. Eu só queria compartilhar com os senhores, é o próximo slide, os moldes em que a atuação do Ministério Público tem se dado até então, em grande medida por conta da atuação da ANBAC, juntamente com a OABC, com os vereadores Nicolas e Obadias, que estiveram lá presentes. No dia 7 de março, desse último mês agora, né, há pouco mais aí de 20 dias, tivemos uma reunião com a DTT na Praça Belle Colle. Muitos daqui presentes estiveram também naquela reunião. Em 11 de março estivemos no Ministério Público, foi o nosso primeiro contato, onde levamos esses fatos ao conhecimento do Ministério Público, que prontamente determinou a instauração de uma notícia de fato, é um procedimento, e essa notícia de fato se transformou em um inquérito civil, que é um procedimento administrativo para investigar e apurar a legalidade desses atos. Esse inquérito civil ele está em tramitação, a Prefeitura já foi notificada, já apresentou resposta. O Ministério Público havia expedido, então, uma recomendação no sentido da suspensão do início da cobrança do sistema rotativo. Essa recomendação não foi acolhida pelo município, infelizmente, para nossa surpresa. E mais recentemente, no dia 18, o Ministério Público fez uma nova solicitação ao município para que a Prefeitura apresentasse documentos adicionais, mais alguns esclarecimentos, e esse prazo se encerra em 1º de abril. Temos a expectativa de que em 1º de abril o município venha a se manifestar. Para finalizar, Nicola, os requerimentos da ANBAC.
né? O que a ANBAC efetivamente deseja e espera como resultado dessa audiência pública? Primeiro, que a implementação seja feita com a participação dos moradores, com a participação das pessoas, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui e que o município já deveria ter feito isso há muito tempo. Não na forma da audiência pública realizada virtualmente em 2021 com a presença de 6 pessoas. Para encerrar, Sérgio. Que a lei municipal seja cumprida, que o município e a DTT apresentem o parecer técnico e que, eventualmente, seja feita essa discussão para hipóteses de isenção para os residentes, né, nas ruas em que moram. Muito obrigado a todos pelo tempo. Obrigado. Obrigado, Sérgio, representando a Associação de Moradores do Bairro Comerciário, destacando que a presidente Fátima indicou o Sérgio para falar em nome da associação. E de pronto eu passo a palavra ao Renan, presidente do bairro, da Associação de Moradores do Bairro Pio Correia. Pode utilizar aquele espaço, sim. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. É uma satisfação ver essa sala cheia aqui, uma honra. Nós, no bairro Picorreia, passamos por outras 2 audiências públicas, infelizmente, era da nossa intenção, do nosso desejo, mas infelizmente tivemos que passar por audiência pública e ver essa sala cheia aqui nos enche de orgulho. Parabéns a todos que estão aqui exercendo o seu poder de democracia, podendo falar, podendo expressar as suas ideias, expressar os seus sentimentos frente ao poder municipal. Então, eu cumprimento, primeiramente, o vereador Nicola, e cumprimentando o vereador Nicola, presidente, estendo o cumprimento aos demais membros da mesa e aos presentes aqui nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o estacionamento, né, o rotativo, e sobre qual o posicionamento da AMOPIL, que é a Associação de Moradores do Bairro Picorreia. A Associação de Moradores do Bairro Picorreia, nós, eu como presidente e nós, em discussões e conversas com os vizinhos, nós entendemos que a mobilidade urbana, Nicola, ela é muito maior do que simplesmente a cobrança de estacionamento rotativo na rua. Mobilidade urbana, ela passa por a implementação e o aumento de transporte público. Inclusive, nessa semana, nós tivemos a retirada de uma parada de ônibus que estava no nosso bairro. Durante a pandemia, como foi citado em 2021 e 2020, houve a remoção de linhas de ônibus que passavam dentro do nosso bairro, e desde então nós não temos mais linhas de ônibus, o branquinho, né, transitando dentro do bairro. Então, precisa pegar o ônibus no nosso bairro, precisa se deslocar até outros locais para conseguir pegar esse ônibus. E nós entendemos também que a mobilidade urbana ela passa por outros critérios, inclusive com a melhoria das calçadas, que as nossas calçadas de Criciúma são péssimas para caminhar. Tem pessoas idosas aqui, quem tem criança pequena sabe que passear com um carrinho de criança em Criciúma é terrível. E passa também pela questão de mobilidade, no sentido de incentivo à utilização de bicicletas, motos elétricas, patinetes, esse tipo de coisas que podem, sim, remover a quantidade de carros nas ruas e possibilitar uma melhor mobilidade urbana. Bom, então, como eu falei, o posicionamento da AMOPIL ela é contrária à ampliação do estacionamento rotativo. Nós somos contrários a essa ampliação. Vou explicar o porquê. E vale a pena a gente esclarecer também que nós somos contrários à ampliação, mas não somos contrários ao estacionamento rotativo. A gente entende que o rotativo ele é importante para a cidade. Existem locais nos quais o rotativo vai fazer ajudar o comércio, ajudar o serviço e ajudar a mobilidade da cidade como um todo. Mas essa ampliação, eu vou citar aqui vários motivos, nós somos contra a ampliação, do jeito como estava antes. A princípio estava funcionando. Mas por que nós somos contra? Primeiro, não houve consulta prévia aos moradores, demonstrando falta de transparência e diálogo por parte da Prefeitura. Na consulta pública realizada pela Prefeitura, em 2021, como foi citado, a AMOPIL não foi convocada, não foi avisada e nem foi convidada a participar, sendo que nós seríamos impactados diretamente por ser uma modificação no nosso bairro. A ampliação ela ocorreu em ruas estritamente residenciais,
Ou seja, ela, como o Dr. Sérgio falou, ela viola claramente a lei 5660 de 2010, onde a lei fala que o rotativo tem que ser priorizado em áreas com maior presença de comércios e clínicas, né? E isso não foi levado em consideração. Nós não concordamos também com essa ampliação do rotativo, porque não há informações claras sobre a quantidade de vagas destinada a idosos e deficientes, sobretudo. Andando nas ruas, a gente percebe que a quantidade separada para idosos, né, o nosso bairro tem bastante idosos, nós temos muitas clínicas, então a gente precisa desse tipo de vaga para idosos e deficientes, e a gente percebe que a quantidade disponível na nossa região claramente não é suficiente para atender a demanda. E também a gente não concorda porque não há clareza sobre qual o benefício concreto da ampliação do estacionamento rotativo que terá no bairro. Ou seja, não houve discussão com a comunidade. A gente não conseguiu, nós como comunidade, a gente não viu qual seria o benefício para isso. O benefício, a princípio, é simplesmente para terceiros, prefeitura e etc. Bom, não existe um planejamento adequado da prefeitura para ampliar e melhorar o transporte público, como eu já falei. Foi removida várias linhas de transporte público do nosso bairro e não foi implementada após a pandemia. Nós não concordamos também porque os critérios utilizados para selecionar as ruas ampliadas, esses critérios não foram apresentados para nós, não foram discutidos, não houve nenhum tipo de escuta da parte da prefeitura, né? Nós também não concordamos porque existe uma ausência, né, de apresentação da prefeitura de um projeto técnico que justifique por que colocar em algumas ruas e em outras não. Nós entendemos que, de novo, algumas ruas do bairro até teriam a possibilidade de ter o estacionamento, mas como não houve essa possibilidade de conversa, nós procuramos a prefeitura, procuramos vários membros da prefeitura e não foram abertos para que a gente pudesse conversar. Então, a gente entende que não tem um projeto técnico, não tem um parecer técnico explicando por que colocou na rua A e não colocou na rua B, né? Nós entendemos também que há uma cobrança injusta aos moradores quando eles estacionam os carros na frente das suas casas. Isso acontece com vocês também. Vocês é morador da rua, por algum motivo precisa deixar o carro na rua, às vezes um filho ou alguém que não tenha quantidade de vagas suficiente precisa deixar o carro na rua. E isso é uma injustiça, né, para o morador que está ali, porque não vai ter que pagar o carro, a estadia do carro, ou vai ter que estacionar em uma outra rua, quadras de distância. Isso não faz nenhum sentido, né? É uma sacanagem. Nós entendemos também que não existe, que não há um plano eficiente do estacionamento para atender a alta demanda do Hospital São José. Aqui é um ponto que a gente cita, que o Hospital São José ele tirou o estacionamento, acho que todos acompanharam, para a implementação de um empreendimento. E esse empreendimento ele não saiu, né, que esse empreendimento teria várias garagens, mas o empreendimento não saiu e os carros, os funcionários, que são quase 2.000 funcionários, mais pacientes, acompanhantes pacientes, etc., estacionam pelo bairro porque realmente não tem onde deixar esses carros, né? Eu vou adiantar um pouquinho aqui, Nicola, para a gente dar conta. Mas assim, o que a gente, de maneira geral, o pensamento é esse. Existe também uma reclamação clara do Colégio Marista, que tentou contato com a prefeitura, principalmente para entender a questão da tolerância dos 15 minutos, né, que em alguns locais da cidade existe a permissão, em outros não existe. Esse, inclusive, é um ponto que nós trazemos aqui, que a falta de treinamento das pessoas que atendem na rua, porque quando a gente fala com um atendente, ele fala uma coisa, daqui a pouco tu fala com outro atendente de outra rua, ele fala outra coisa, não há um padrão sobre o treinamento e não há padrão sobre essa questão do tempo, né? São permitidos 15 minutos, com pisca-alerta ligado, em quais ruas, em quais horários, em quais momentos a prefeitura deveria também demonstrar esses pontos para que fique mais claro para a comunidade como um todo, né? Então, nós, como associação, nós exigimos que seja removida a cobrança nos locais de ampliação do rotativo no bairro Picorreia, principalmente falando do bairro Picorreia. Nós exigimos que a realização imediata de um estudo técnico detalhado sobre as ruas e, sobretudo, que envolva a comunidade para que a prefeitura consiga entender, ver o estudo técnico para realmente definir quais ruas, se alguma rua merece esse estacionamento rotativo.
E a gente também entende e exige, né, que a prefeitura aumente significativamente a disponibilidade de frequência de transporte público, que no nosso bairro existem várias empresas grandes, hospital, colégios e etc., que necessitam de transportes para os seus funcionários. Finalizando, Nicola, a gente, assim, de maneira geral, o que a gente identifica, por exemplo, vou citar um exemplo só aqui. Os professores e funcionários do Colégio Humberto de Campos estão estacionando seus carros dentro do colégio, no pátio do colégio, ou seja, tirando espaço para as crianças, tirando espaço que era de convivência do colégio, para estacionar os carros ali, em função de não poderem mais estacionar próximo, e, claro, em dia de chuva, e etc. Então, eles abriram espaço dentro do pátio para estacionar os carros Isso é uma calamidade que a prefeitura gera para dentro de um colégio que é estadual, né, um colégio público, ou seja, atrapalhando a vida de todo mundo. Era isso, obrigado. Obrigado, Renan. Representando os moradores do bairro Picorreia, passo a palavra por 5 minutos ao presidente da UABC, União das Associações de Bairro, Gentil. Pode pela frente, Gentil, acho que é mais fácil. Pode passar na frente da mesa, não tem problema. Como destacado, vai ter a fala dos 3 representantes da mesa e logo após a gente vai para a fala dos inscritos e posteriormente os vereadores. Gentil, fique à vontade. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, também nós que fizemos parte de um bairro, aos nossos diretores aqui da OABC, que encontram-se aqui, alguns justificaram, né, sua falta, mas estão acompanhando também aí no trabalho em casa. Quero citar aqui, primeiro cumprimentar o Nicolas, né, os demais componentes da mesa, o Renato, que representa a OABC, o secretário. Tá aqui. Se levante, por favor, a Paty, a B, o Renato, o Júlio, são os diretores da OABC que estão aqui presentes hoje. E também, muito obrigado, também a Naí Nazário, que é a presidente do São Luís, o Hugo do Nascimento do Santo Antônio e demais amigos que se encontram aqui nesta noite. O Jonatas, também da primeira linha, e o Heraldo dos Santos Dumont. Resumindo rapidamente, primeiramente, a gente quer lamentar, porque nós estivemos lá no Marista em uma outra oportunidade, Renan, do conselho lá, que graças a Deus foi resolvido, e tivemos na primeira reunião que foi lá, e nós citamos principalmente esse caso que o senhor falou aqui, no tocante a vagas de aposentados e pensionistas, aposentados e deficientes, que não há critério e nem se sabe quantas vagas existentes tem. Eu só apontei algumas coisas aqui rapidamente que as pessoas vão sentir na pele. Caminhão de carga, as pessoas, motoristas que estacionam 1 ou 2 minutos, têm que pagar. Os deficientes, que eu falei, os paquímetros. Quantos paquímetros tem? Quantos monitores tem? Eu tenho conversado com vários deles. Muita gente não sabe usar o paquímetro. Carros. Hoje, a Gerestar, ela tem um carro. Alguém já sabe o carro e uma moto. Você estaciona, não tem ali, eles vão ali, 2 segundinhos e eles te filmam. E vou falar a maior gravidade que existe hoje aqui. Alguma pessoa que vem de fora para a nossa cidade, ela vai levar nas costas uma multa de R$190, mais 5 pontos na carteira. Porque eu estaciono todos os dias no centro. Todos os dias, a gente não vê ninguém, monitores. E quando vê o canhoto está ali, a gente sai e não encontra ninguém. O próprio promotor do Ministério Público foi vítima também de quando estaciona 2 minutos, já fica marcando o tempo. Isso é uma aberração. Outro fato, prefeito, eu gostaria que o senhor esteja ouvindo, certamente que alguns estão acompanhando. Eu lamento muito os defensores do povo, porque aqui nós temos 5 vereadores de 17. Que nós salva de palma para eles. Esses que não vieram. É vergonhoso. É vergonhoso que nós aprendemos a votar. Porque aqui, quando o doutor Sérgio falou, existem as inconstitucionalidades que serão contestadas, o Ministério Público deve estar... Ele apenas recomendou, gente, uma conversa. Apenas uma conversa. Nem sequer o prefeito, na eleição passada, eles suspenderam. Então, antes podia suspender, antes podia, hoje não pode nem para conversar, antes da audiência pública. Que é isso? É um absurdo isso. Então, é lamentável a audiência que foi feita lá no Marista, não mandaram ninguém, no Pierinho não mandaram ninguém, aqui não mandam ninguém. Aqui são pessoas que pagam os seus impostos. E ninguém, como disse o Renan, ninguém é contra o pagamento, o rotativo, mas da forma do que ele está sendo imposto.
Por exemplo, 20 mil pessoas no comerciário. Nós temos 60 mil pessoas no distrito do Rio Maina. São mais de 42 mil eleitores. Eu já avisei o ano passado, inclusive eu faço parte do Conselho Municipal de Transporte, que é o CMT. O ano passado, tem aqui na minha agenda, só que eles não vieram aqui, mas terão que ir no Conselho Municipal. Infelizmente vai ser dia 1º de abril, mas vai ficar marcado. A Gerestar vai ser obrigada a ir lá. Eu pedi, através de ata, está em ata, a Gerestar e também representante da DTT. Inclusive vamos chamar a imprensa. As pessoas podem até acompanhar a reunião. Não tem voz, mas pode falar, pode indagar. E lá nós vamos indagar os pontos que achamos fundamental de questioná-los. Se não vem aqui, o que custa vir aqui dizer o que é o certo e o que é o errado? E lamentamos. Prefeito, o senhor é um homem de conversa, prefeito. Homem de conversa. 6 pessoas. A UABC, ela contempla 118 bairros. Hoje eu faço parte da Federação das Associações de Santa Catarina. E a gente não sabia disso. A OAB está representada aqui hoje também. Nós estivemos visitando a OAB outro dia, a Covid do Menezes. As instituições estão, eu conversei com várias pessoas, estão assim perplexas porque o prefeito sequer quis atender a comunidade. A Fátima tentou várias vezes. Nós da OABC, hoje fizemos o ofício, vamos entregar amanhã, no final de fevereiro nós pedimos reunião com o prefeito para indagá-los de outras questões, não nos recebeu, agora nós vamos oficializar. Aí, se não vem pelo amor, vai ter que vir pela dor. Então, eu lamento muito, gente. Lamento muito, vou concluir. Aqui são pais, são pessoas, são famílias, pagadores de impostos, moradores da cidade, que querem apenas os seus direitos, que estão sendo tolhidos. Nem sequer o direito de conversar, de dialogar, de mostrar o que é o certo e o que é errado. Diga o que é o errado, diga o que é o certo. E tem coisas que vocês não sabem que vão saber em breve aqui. Tem gente que trabalha em setores que não pode também. Está entendendo? Quem sabe, quem entende. Então, depois, se não vem pelo amor, prefeito, está me vendo aí? Aumentou o número no YouTube, a gente está passando para as pessoas. E, mais uma vez, gente, eu quero terminar para aplaudir os vereadores que não estão aqui presentes. Obrigado. Obrigado, Gentil, representando o ABC. Finalizada a fala dos membros da mesa, porque os vereadores vai ser vamos trocar. Finalizada, eu primeiro quero agradecer a presença dos membros da imprensa presentes, o Rafael representando a Rádio Som Maior 48 que está aqui, o Marcos Matildes representando a Cidade em Dia que também está aqui. A gente vai partir agora para o momento da fala da comunidade. A gente vai dar o tempo de 3 minutos para as pessoas que vierem aqui, informando que no momento que der 3 minutos, o Henrique vai tocar a sineta, tá? Apenas para deixar isso bem registrado. E eu queria pedir para que vocês, no momento da sineta, já encerrassem, ou logo depois já encerrassem, para a gente poder dar essa continuidade, começando pelo Jânio Fontanella, aqui ao lado. Logo depois do Jânio vai ser o Jorge Godinho. Quem tiver interesse de se inscrever também, é só procurar o Marco. Cadê o Marco? Está ali, meu assessor, para colocar o nome e a gente poder posteriormente chamar. Fica à vontade. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Nicolas, a toda a mesa. O doutor Sérgio, que foi muito feliz nas colocações dele. Eu ganhei a noite de só em saber que existe leis que não estão sendo cumpridas pela prefeitura, quando nós tivemos um secretário que foi lá dizer que eles eram constitucionalistas, legalistas, eles cumpriam o contrato. Isso é decepcionante. Tá? Eu tenho passeado pelo bairro desde que começou a cobrança, tenho enviado algumas filmagens ali, mostrado. O que estão fazendo com o bairro comerciário, o Pio Correia... eu não tenho frequentado, mas o bairro comerciário, olha, é um negócio inadmissível. Eles tiraram a alegria do bairro. As ruas estão tristes, vazias, tá? E o que se está fazendo, sinceramente, eu disse, não é pela população, é pela arrecadação.
Por causa de uns R$62 que está lá num contrato, num maldito contrato que foi muito mal feito e muito mal elaborado. Não pensaram na população, não pensaram na necessidade. Ninguém é contra rotativo onde tem necessidade. Ninguém é contra rotativo. Mas está muito claro hoje que quem estacionava nas ruas, principalmente Arthur Souza, 13 de Maio, Henrique Schinaldi, estão indo migrando para as outras ruas. Os moradores das outras ruas estão sentindo que as vagas deles também não existem mais. E pelo que eu senti que o secretário falou aquele dia no museu, o que eles vão fazer, sabe, na próxima etapa, para as outras ruas, é que eles vão fazer, porque lá que está o volume de veículos que eles identificam que existe um grande fluxo de veículos. Eu falei aquele dia, dentro de 5, 6 anos, nós estamos acionando na 4ª linha, pegando ônibus para vir para o centro. É isso que vai acontecer. Tá? É triste isso, mas, infelizmente, é a pura realidade. Eu digo, não é pela população. É tudo pela arrecadação de R$62 malditos por vaga. Duvido que a própria empresa que ganhou a concessão hoje não estaria disposta a fazer a renegociação, porque ela não fatura o suficiente para pagar um funcionário que está lá. Tá? Muito obrigado a todos. Isso é um desabafo. Obrigado, Jânio. Próximo a falar é o Jorge Godinho e após ele o Arlan Rodrigues. O Arlan, se já quiser ficar aqui ao lado, porque a gente já vai agilizando. Jorge, fica à vontade. Bom, primeiramente eu parabenizo o vereador pela iniciativa e, dessa mesma forma, cumprimento toda a mesa. Em nome da FACPA, cumprimento todas as mulheres que estão aqui presentes e mostra a importância dessa reunião com as pessoas que realmente sofrem no dia a dia, porque levam os seus filhos para cá, para o colégio, levam os seus filhos para lá, para cá, precisam daquele estacionamento que agora vão ter que ser cobrado. E aí? Vamos botar esse carro aonde, né? Então, eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, e nós temos representação nos condomínios, todos os zeladores, vigias que trabalham ali. E muitos desses trabalhadores, eles vêm com o seu carro para o serviço. E hoje eles estão também preocupados como é que vão fazer. O que eles recebem não são muito. E agora vai ter que pagar um estacionamento para poder vir trabalhar. Então, essa minha presença aqui é para falar em nome desses trabalhadores que vão ser prejudicados. Eu acho que, assim, os vereadores que anterior estavam na Câmara não fizeram nada. Mas eu me preocupo com os vereadores que estão hoje na Câmara. Porque aqui já foi dito, todos esses aqui que foram só eleitos, foram só esses aqui? Né? E você votou em quem? Cadê o seu vereador que você votou? Cadê o prefeito que você votou? Que tinha que estar aqui. Teria que estar aqui dizendo, não, nós vamos mudar isso aqui. Nós vamos mudar, nós vamos trabalhar. Nós não somos contra o estacionamento rotativo no centro da cidade. Mas na comunidade não pode ter isso. E é como o nosso amigo falou aqui, é só questão financeira. É financeira para fazer o cofre, para fazer aquele dinheirinho para a próxima campanha. Só pode ser isso. Então, nós temos que criar, eu acho que fazer uma proposta, né? Eu acho que os vereadores poderiam estudar um projeto de lei para que determine que só o centro seria onde poderia ser cobrado e as comunidades seriam deixado aberto. Essa é a minha proposta para esse dia. Obrigado. Obrigado, Jorge. Arlan. Próximo após o Arlan é o Daniel Farias. Boa noite a todos. Meu nome é Arlan. Hoje eu vim levantar uma pauta que vai além da cobrança do rotativo e que afeta a muitas famílias, a vida de muitas famílias. Hoje eu vim pedir atenção e empatia a uma causa específica que também envolve a cobrança de estacionamento em espaços públicos. Meu pai se chama Jaime, ele tem 80 anos e ele tem câncer e problemas do coração. Vive internado com muita frequência no Hospital São José e faz vários procedimentos por lá também. Eu e os meus familiares ficamos semanas com eles lá, às vezes dia e noite. Quando eu volto, tenho uma conta enorme para pagar, mas isso não é sobre mim. Graças a Deus eu tenho condições de pagar. Isso é sobre as pessoas que não têm condições. Estar com alguém no hospital gera muitos gastos com medicações e o povo mais humilde não precisa de uma conta a mais para pagar.
Hoje eu vim pedir aos senhores aqui presentes um olhar mais empático com essas pessoas e isentar os acompanhantes e internados de pagar essa taxa, mediante a comprovação do tempo que ficamos no hospital. Acredito que aquele crachá que a gente recebe ao permanecer lá dentro já sirva como prova. Assim, eu tenho um questionamento a Girestar. Eu tenho uma amiga que trabalha na rua 15 de novembro, que ela tem um centro comercial lá, e todos os dias tem 5 carros, e esses 5 carros eles nunca são cobrados, nunca tem notificação desses carros. Ao questionar os cobradores por que não são pagos, eles falam que são carros oficiais. Não tem nenhum adesivo da Girestar. Só tem o colete da Girestar no banco. Gostaria de questionar, existe algum tipo de privilégio para os funcionários da Girestar de não pagamento de taxa? Porque eu acredito que, se existe esse privilégio, o trabalhador da Girestar ele é um trabalhador criciumense como qualquer outro. Então, ele deve pagar a taxa como qualquer outro. Ele não é melhor que ninguém. Reafirmo aqui. Então, se for para dar algum tipo de privilégio, se é que esse privilégio existe, então que esse privilégio de isentar o pagamento de estacionamento seja para quem realmente esteja passando por dificuldades. Peço encarecidamente que isentem a taxa de estacionamento acompanhantes de internados e internados que muitas vezes vão sozinhos para o hospital. Pessoas que fazem quimioterapia, que ficam horas no hospital, hemodiálise, enfim. Qualquer procedimento, exames, fisioterapia ao redor dos hospitais e UPAs. Se o Brasil que dá certo começa aqui em Criciúma, que essa ideia comece aqui e se espalhe Brasil afora. Esse é o meu pedido. Obrigado pela atenção. Obrigado. Daniel. Após o Daniel, a Patrícia Brandão. Boa noite. Eu me chamo Daniel Farias, eu sou especialista em elaboração e acompanhamento de editais de concessão, tanto de estacionamento rotativo quanto de iluminação pública. O que eu posso adiantar inicialmente para vocês? Toda discussão de diálogo, aqui em Criciúma, vocês vão perder tempo. A Prefeitura Municipal de Criciúma, nessa atual gestão e anterior, ela não está para diálogo. Se vocês verem a situação anterior sobre a questão das funerárias, ele passou por cima de várias ordens judiciais, né? Foi total ilegalidade. Então, eles não ligam para isso. Eu sugiro a todos, especialmente à associação, que tente ingressar com uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata por esses motivos que se entende que são irregulares e ilegais. E eu acrescentaria que, dentro dessa ação, também pedir a suspensão imediata da continuidade das multas. Não poder mais gerar multas. Por quê? Porque no caso de estacionamento rotativo, para eu poder multar, tem que ser um agente de trânsito. Seria da DTT, policial militar e assim por diante. Mas no ato. Se ele não fizer isso no ato, eu não preciso ter o agente de trânsito ali no local. Mas aí eu tenho que ter uma câmera que a pessoa que está fazendo o monitoramento ali do estacionamento rotativo vai abrir, filmar, e quem está lá do outro lado olhando é um agente de trânsito. Então ele pode multar naquele momento. Do contrário, não pode. E vou estender um pouco mais nessa situação. Então, como é que ele poderia multar? Né? Você pode multar com radar, mas só que você tem que ter um equipamento que ele é aferível pelo Inmetro. Então, ele vai tirar a foto do carro que está no local irregular, o horário, e vai poder apontar. Só que esse equipamento, normalmente, ele é muito caro, e essas empresas não vão fazer isso. O que eu adianto? Se vocês conseguirem inicialmente a questão da multa, só o faturamento da empresa cai em 50%. O problema é bolso. A empresa tem que sofrer, a prefeitura também. Segundo ponto, se vocês suspenderem de imediato, o prejuízo financeiro para a empresa e para a prefeitura é muito grande. Então, ela vai querer correr atrás de um diálogo. Né? No ato da associação entrar com uma ação civil pública, pode ser que o Ministério Público acolha e ele faça o ingresso dessa ação. Né? Então, eu vou sugerir esse caminho para vocês, porque no diálogo vocês não vão conseguir nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não tem nenhuma ilegalidade eu não colocar numa licitação de estacionamento rotativo a questão da tolerância. Normalmente, quando nós colocamos numa concessão a tolerância ali de 5 minutos, 10 minutos, é uma questão de cortesia, é um pedido do prefeito. Todos os prefeitos pedem isso quando você vai fazer uma concessão, o edital. Coloca ali 5 minutos, ele pede essa questão do bairro. Normalmente, em geral, as empresas,
e muitas prefeituras fazem a instalação em lugar que é, no mínimo, 50% comercial. Né? Mas isso tem critério, e esse critério não existe. Então, por isso que eu insisto, uma ação civil pública, por meio da associação, vai ser o melhor caminho. Obrigado, Daniel. Passando a palavra a Patrícia Brandão, ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Pio Correia, também, e após o Xerox. Boa noite, parabéns a todos os presentes. Fico feliz, né, de saber que as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo na nossa cidade. O bairro Pio Correia já é a terceira vez que, para conseguir ser ouvido, precisa ter audiência pública, né? Porque nenhuma tentativa de compreender o que está acontecendo com o bairro se obtém na prefeitura ou em qualquer órgão competente. Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós precisamos, né, de alguma forma, sensibilizar a prefeitura, o novo prefeito que está iniciando, que, ao se eleger, né, fez tantas promessas, tudo tão bonzinho, né, tudo tão aberto, que agora é isso que nós queremos. O povo está cansado de atitudes autoritárias. Ninguém aguenta mais viver nesse país onde tudo é autoridade. E que as autoridades precisam se proteger com a justiça, porque a única alegação que eles têm é que está tudo legal, que eles fizeram de forma legal. Como que é legal? Né? Se a gente sabe que é feito de uma maneira ilusória, né? Não há, de fato, uma participação popular. Então, fica aqui, né, a minha mensagem de que a gente tenha coragem, de que a gente saiba enfrentar e que, mesmo perdendo, a gente não deixe de lutar, porque, senão, a cidade que nós estamos perdendo, que é a cidade que a gente quer, nós nunca mais vamos recuperar. Eu moro há 63 anos no bairro Pio Correia, um bairro maravilhoso, né, que a gente tem que lutar pela qualidade de vida contra a prefeitura. Gente, isso é impossível. E assim todos os bairros, eu falo em nome de todos, que devem ter situações parecidas. Então, seria isso, pessoal. Vamos lutar, sim, vamos acreditar e vamos fazer eles nos ouvirem, porque somos, sim, os donos da razão. Nós vivemos, nós conhecemos e sabemos o que acontece no portão de casa, certo? Era isso, obrigada. Obrigado, Xerox também. Agradecendo a presença de vários suplentes de vereador que a gente vê aqui, o Hugo, Lucas Daló, dentre outros, o próprio Xerox também. Boa noite a todos. Eu gostaria já de cumprimentar toda a mesa aqui, né? E o nosso vereador ali, corajoso, e os outros que estão aqui também, né? E na verdade, a empresa teria que estar aqui, né? E a prefeitura também, né? E outra coisa, quantas pessoas moram em Criciúma? Mais ou menos. Então, quer dizer que a audiência pública foi feita na pandemia com 6 pessoas através do celular. A respeito para aceitar essa empresa. Para mim, essa empresa... O prefeito, tá me ouvindo aí? Tu me conhece, né? Tu me conhece. Eu acho que tu deve arrancar essa Geressá, o nome dela, fora e trazer para ti de novo. E o dinheiro que eu recolher ali, ó, tu manda fazer casa e manda arrumar aqueles rios lá que daqui a pouco vai encher de água, vai morrer muita gente. Manda fazer a casa, arranca aqueles povos de lá, faz casa para morar, faz prédio e arranca para que as pessoas vivam melhor. É essa uma ideia para ti. Tira essa Geressá daí e sai fora. Vai pra longe. Tá louco? Eu fiz 60 anos domingo agora. Sabe onde é que eu deixava o meu carro para poder ir no centro? Lá perto da televisão eu vim a pé. Com 60 anos, já tô velhinho, mas tô aí.
com 60 anos. Agora, daí disseram pra mim que é pra mim ir lá fazer uma carteira. Deu na carteirinha, não tem? Aí fui procurar um lugar pra estacionar. Meu Deus, vai ter que estar um velho ali no chão, né? Eu disse, meu Deus, botei ali 2 horas, 5 horas e 2 horas. Para com isso. Nem tem vaga muito para velho, tem que botar mais vaga para velho. E outra coisa, o que está acontecendo agora com essa empresa? Eu acho que deve ser colocado, eu não sou contra, mas deve ser colocado também 1 hora, para a pessoa entrar na loja. 1 hora vai ficar lá, se não comprar, tu vai lá e cobra. Se não, deixa a pessoa lá e manda embora. Ficar cobrando, o cara só encosta, já chega o cara com a maquininha, já tá na cabeça de uma pessoa, tu tá louco? Eu acho que isso aí é errado. E os vereadores, eu aplaudo, né? Vou aplaudir os vereadores que estão aqui. Os que estão lá. Daqui a pouco a eleição vai chegar. Aí vocês vão levar a pau. Valeu, obrigado. Obrigado, Xerox. Estava escondido lá no fundo também o nosso suplente Toninho da Figueira. Obrigado também pela presença. O Ganso está ali também. Oh, mas o Ganso é fácil de ver, cadê? Ah, tá lá fora também. Obrigado. Obrigado ao Ganso. Passando a palavra para Marília Alves. Ganso, advogado da UABC. Boa noite a todos. Eu estou aqui como residente, né? Moro no bairro Comerciário, no edifício Vera Cruz, há 26 anos. Sou idosa, 63 anos, né? E, como disse o nosso amigo aqui, se a gente procurar ver as vagas que tem para os idosos e para o deficiente, que é o caso da minha irmã, é raro, né? E a minha rua, eu digo minha porque eu me aproprio de onde eu moro, né? É basicamente toda ela cheia para vagas de estacionamento quando não tem nada a não ser residências, né? E o que a gente faz com isso? Os órgãos que deveriam estar aqui presentes hoje, para poder ouvir nós todos aqui que estamos, e não apenas 6, 7 pessoas, numa pandemia que teve, né? Isso não se faz com o povo, porque tem um ditado, eu não sou nenhum sindicalista, não sou nada, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, aquela frase que é um clichê que diz, povo unido jamais será vencido. Se nós nos unirmos, não só o comerciário, o Pio Correia e etc., etc., a gente banca lá mesmo e vamos embora para cima, gente. Isso é muito ruim para nós, moradores, de um lugar que nem disse o senhor Alain, que eu me sinto na mesma situação dele quando a minha filha esteve internada. Eu paguei R$50 no estacionamento quando a gente não tinha nem dinheiro, porque tem que estar no hospital, tem que comprar comida, tem que fazer isso, remédio, etc. Tal. E cadê a preocupação com os próprios funcionários? E também não concordo de que, se você trabalha na Gestar, você tem a sua possibilidade de estar estacionando lá de boa, sem pagar nada. Não. É tudo correto. E a gente precisa entender de uma vez por todas, gente. Enquanto nós baixarmos cabeça, não cobrarmos nossos direitos, porque a gente votou. Se a gente não vota, a gente leva multa, não é? A gente colocou um prefeito. Se ele está me ouvindo, ele está sabendo disso. Ele me conhece. Eu trabalhei na FASC há alguns anos, né? E vou dizer, como professora que sou, porque a gente nunca se aposenta, né? O professor ele está aí para o resto da vida, ele é reconhecido em qualquer lugar que se passe. Nós devemos nos unir. E uma rua que é residencial, como é a Henrique Chenot, a 13 de maio, até aquela lá da Via Corpo também, que eu esqueço agora, Arthur Souza, né? Se vocês forem lá, eu não estou falando nada de errado, não tem nada comercial. A gente precisa realmente ter a questão visível. Somos um povo que, se unidos, a gente vence. Não há meio maior de vencer uma demanda que a gente se unir. Porque, se a gente pegar a mão de cada um e lutar, a gente vai vencer. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Passando a palavra ao Ayrton Antônio Martins. E, após ele, o Pedro Manuel da Silva, que é o último dos inscritos. Certo?
Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu moro num bairro distante, tá? Eu não moro no centro, eu moro no Bosque do Repouso. E eu represento a minha associação de moradores, sou vice-presidente. Sou um mineiro aposentado, trabalho com caminhão na estrada há 30 anos, e eu sou o cara queimado com essa história que eu estou vendo aí. Porque o que acontece? Eu tenho uma rua na frente da minha casa. Eu paguei a lajota, eu paguei o esgoto, eu pago iluminação pública, eu pago IPTU, eu tenho um caminhão velho, um carro velho e uma moto velha. Eu pago IPVA de tudo. Aí a prefeitura vem e vende a rua na frente da minha casa. Eu não posso estacionar o meu carro na frente da minha casa. O Vaguinho deve estar olhando, o Vaguinho me conhece. Desde o tempo que ele era fiscal da prefeitura, eu não batia de frente com ele. Eu tiro o chapéu para ele, mas eu não devo nada para ninguém, não. Tá? Porque o Clédio Salvário é um cara que é amigo meu, eu moro em Criciúma há 60 anos. Tá? E o Salvário me conhece muito bem também, eu tirava o chapéu para o Salvário. Mas quando tinha que pegar no pé dele, eu pegava. O Salvário é meio musculoso, a gente pega no pé, ele dá uma alisadinha e parte, entendeu? Eu conheci o Salvário desde a infância, eu morei na Vila São Jorge. Então, uma vez o Salvário falou, alguém aí deve estar lembrado, que dentro da prefeitura tinha uns quantos boca mole. Ele é meio bocudo, o Salvário. Aí agora teve uma eleição, eu perguntei esse dia para alguém, tiraram um pouco dos boca mole de dentro da prefeitura, não? Manter no assunto, vamos manter no assunto, o assunto rotativo. Beleza? Beleza? Então é o seguinte, agradeço a todo o pessoal que está presente, como eu não faço parte de Pio Correia, de comerciário, mas eu conheço todos os bairros de Criciúma, e eu acho uma sacanagem essa cobrança de estacionamento. Aonde era comercial, beleza. Agora, asa residencial. Eu tenho um amigo meu, vai na minha casa, ele vai deixar o carro na frente do prédio. Ah, não pode deixar porque a rua é da prefeitura? Ô, eu paguei a rua. Viu como é que é? Um abraço, pessoal. Obrigado pela força aí. Obrigado. E o Pedro Manuel da Silva. Seu Pedro. Aí depois eu vou passar a palavra ao vereador Obadias Benones. Pedro. Silêncio, por favor. Fica à vontade, Pedro. Boa noite a todos, gente. Eu moro no bairro comerciário há 34 anos, ali no edifício Planalto. E veja bem, a maioria dos nossos moradores hoje do edifício Planalto são tudo idosos. E veja bem, os prédios antigos tinham uma garagem. Então, veja bem, hoje, se você tem 3 filhos, tem 3 carros. Olha a dificuldade. Aí você limpa a rua com as plaquinhas de estacionamento e você tem que pegar teus carros, andar 3, 4, 5 quadras para estacionar o teu carro fora. Ou pagar uma garagem particular. Quer dizer, será que isso é justo? Tanto imposto que a gente paga, né? E deixa eu ver, eu anotei mais algumas coisas aqui também. Eu passei hoje ainda, viu, Fátima, ali perto do Colegião ali, gente, de fora a fora, eu acho que tinha 1 ou 2 carros, tudo vazio. Eu fiquei até com pena daquele guri de amarelinho ali, sem fazer nada. Mas é verdade. Então, veja bem, na frente do M. Rosso, que eles deviam tomar as providências, que eu já venho reclamando há tempo, no M. Rosso ali, eu já bati meu carro ali. Mas ninguém toma providência. E agora, com o M. Rosso, tanto o pessoal que vem da Próspera para passar ali o trabalho, como o pessoal que vem da Pedro Rodrigues Lopes para entrar ali. Às vezes eu fico 5 minutos ali para ultrapassar aquela rótula ali. Então, são providências urgentes, urgentíssimas, tá bom, gente? Eu acho que era mais ou menos isso, tá? Somos a favor, sim, de rotatório, mas aonde tem comércio. Ali é um bairro residencial. Obrigado, seu Pedro. Passando a palavra ao vereador... 5 minutos aos vereadores. Primeiro o vereador Obadias, após o vereador Luiz Fontana e depois o vereador Juarez de Jesus. Vereador Ademir também convidado a falar, caso queira, mas já disse que não tem interesse nesse momento. Vereador Obadias, fica à vontade. Vereador Obadias começa justamente porque ele é um morador do bairro comerciário também, por isso que eu fiz essa questão. Senhor presidente, meus cumprimentos. Vereador Nicola, cumprimentando o Nicola, cumprimentar
a presidente do bairro comerciário da associação, a Fátima, o vice-presidente Sérgio, o Renan, presidente da associação do Picorreia, os meus queridos pares que estão aqui, os vereadores Juarez, Ademir, Luiz Fontana, Gentil. Em nome do Gentil também todos os demais suplentes de vereadores que estão aqui, todos vocês, parabenizo por vocês estarem aqui e atender esse clamor, esse pedido de reivindicar algo que é de direito de todos. Eu poderia dizer aqui que eu vou tirar minha capa como autoridade política e falar também como morador, porque minha casa tá, a rua da minha casa, de onde eu moro, também está cheia de plaquinhas. Eu me assustei. Se tem muitas questões para se fazer, e eu ouvi até alguém gritando, cadê os vereadores da legislatura passada em relação a isso? Bom, gente, no projeto de lei não foi para nós quais ruas seriam. Como todo mundo discursou aqui, nós vereadores defendemos piamente a questão do rotativo, mas em locais aonde são interessantes, como comércio. O centro, pelo menos, é um local que 90% todo mundo concorda que tem que ter rotativo. Porque muita gente fica rodando para encontrar uma vaga. Eu, particularmente, depois dessa discussão, vereador Nicola, que tem levantado essa pauta muito bem na Câmara de Vereadores, batendo muito forte nisso, eu estou estudando a fundo essa questão do rotativo. E já estou entendendo que, às vezes, a rotatividade, a questão de você pagar os 3 pila, o 2, precisa ser revisto. Podia encontrar um outro mecanismo, uma outra forma, que, inclusive, já tem em outros países. Você encosta lá, se você furar ou transcrever ou passar do tempo que você registrou para estar ali, você é penalizado de uma outra forma. Não por multa e não precisa pagar. Mas há uma discussão disso já. Precisa ser discutido. Por isso que a audiência pública, o que me chama a atenção, eu fiz, sinceramente, senhores e senhoras, eu vim aqui para cá e a gente veio preparado. Eu vim preparado. Como o Sérgio deu uma aula aqui para a gente. Parabéns, já lá no Ministério Público, foi muito bem, com o doutor Marcos, né, o promotor, foi muito bem em defesa de vocês, nossa, como cidadão, e representantes tanto do Picorreia como também ali do comerciário. Eu fiz vários questionamentos que eu queria fazer, porque eu não fui atendido também pelo prefeito. Naquele dia em que alguns moradores estavam lá no museu, na pracinha, eu fiz um questionamento para o Frank e eu fiz o pedido para eles. Foi de nossa... Vamos lá para o Ministério Público, já que o prefeito não quer atender, porque a nossa ideia era sentar com o prefeito para que ele viesse suspender a questão que era a cobrança a partir do dia 17, para depois desse debate aqui. Nós não queremos apontar ou afrontar ninguém. Nós queríamos ser ouvido e conversar. Eu queria conversar com o prefeito, eu queria conversar com a Gerestar, eu queria conversar com a DTT. Eu estou vendo muitos furos, que depois eu vou apresentar para o Sérgio, para a gente entrar no Ministério Público dentro do contrato. Coisas, inclusive, da questão do subsídio. Quando não se recebe por aquela vaga, eu queria que o Gerestar estivesse aqui para me responder. Aquela vaga que está vazia, aquelas ruas que você fez um vídeo, a Fátima fez um vídeo, rua abandonada. Quem que vai pagar por aquilo lá? Quem que vai? Porque está escrito no contrato que existe subsídio. Está escrito no contrato. A gente precisa olhar isso. Então me tira essa dúvida. Tem 4.500 vagas, um pouquinho mais, dentro do contrato. Eu já estou vendo o selinho já chegando a 6.000. Eu estou com dúvida. Eu sou vereador, eu estou com dúvida, gente. Eu queria a presença deles aqui, porque eu não queria bater, afrontar, perder o respeito com eles. Eu queria que eles só me respondessem como cidadão. Como todos vocês aqui também queriam. E digo, não vou falar como autoridade política para depois de alguém dizer assim, não, ele está falando isso porque ele quer fazer média ou entrar no surfar na questão de politicagem. Longe disso, que a eleição é daqui 4 anos. Eu sou morador, sou um pai de família e tenho responsabilidade. Mas eu achei, desculpa a palavra, vereador Juarez, falta de respeito. Falta de respeito não ter pelo menos um representante aqui do Poder Executivo. Porque ninguém queria colocar a faca no pescoço ou pressionar. A questão era, responde pra gente.
Ouça a gente, leve as nossas reivindicações para o atual prefeito, que é um ato de continuidade do outro governo. A gente só quer respostas. Nós vamos indagar, a gente só quer respostas. Que nós não temos, tem gente aqui que não tem resposta, e respostas de perguntas, que para muitos, eu vou até muito além, é questão de vida ou morte. Como foi a questão de um depoimento aqui, que foi emocionante. Então eu teria muita coisa para perguntar, muita mesmo. Lamento, peço perdão a todos os cidadãos munícipes que moram no comerciário no Picorreia. Peço perdão. Toda essa estrutura organizada. E nós não temos aqui pelo menos um representante do Poder Executivo para ouvir todos nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Obadias. Passando a palavra ao vereador Dr. Luiz Fontana. Boa noite a todos. Cumprimento o Nicola e demais integrantes da mesa e a todos os participantes deste grande evento. Primeiramente, é lamentável não ver nenhum representante da prefeitura aqui dentro, da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Somente 5 dos 12. Sim, nós somos 5 contra 12, mas os outros 12 também representam toda a população de Criciúma. Eu não entendo por que eles não vieram hoje, ou eles acham que o projeto é 100% correto do rotativo, ou realmente eles não se importam com a população. Primeiro eu vou fazer um questionamento aqui. Suspender a cobrança no ano de eleição não é um pouco suspeito para vocês? Por que não era começar a cobrar em março do ano passado? Era sido cobrado em março do ano passado, mas eles decidiram que vamos prorrogar um ano, vamos pagar a multa durante um ano. Simplesmente é algo que a gente tem que questionar, porque poderia ter sido cobrado no passado. E eu acredito que a votação de milhares de pessoas poderia ter sido um pouquinho diferente. Recentemente, um vereador na Câmara, essa semana, falou que o prefeito Vaguinho voltou atrás de uma decisão quando ele escutou a população, num pedido, num questionamento. Eles até falaram, a voz do povo é a voz de Deus. Então, aí o Vaguinho mudou a sua decisão porque ele escutou o povo. Então, quer dizer que ele não se importa com os bairros de vocês, porque ele não está escutando vocês, não quis escutar vocês, né? Eu visitei recentemente algumas ruas, né, vazias, e não estavam prontas as demarcações de números, de vagas especiais. Porém, né, a gente sabe, como a gente fala no futebol, para cobrar, a prefeitura é um leão. Mas para fazer o que é correto, a prefeitura é um gatinho. Então eles estão ali cobrando e não tinha uma vaga para um idoso, para uma pessoa com deficiência. Mas estavam lá, cobrando desde o primeiro minuto. Cobrando, né, não tanto, porque as ruas que eu fui estavam bem vazias. Então eles estavam cobrando de pouquíssimas pessoas. E tudo que é novo tem que ser educado, né? A população tem que ser educada, a população tem que conhecer, ir aprendendo e depois começar as cobranças, né? E isso daí não foi feito. Porém, a Gerestar bota em vários veículos de imprensa, nas rádios, uma propaganda dizendo que o projeto deles de cobrança é excelente. Mas não está falando nada como é que é a cobrança, o que tem que ser feito, quais são os questionamentos. Quando não tem alguém na rua para cobrar, o que a gente tem que fazer. E ensinar o povo eles não ensinam, mas pagar para as rádios, para falar que o projeto deles é bom, eles pagam bastante. Com o nosso dinheiro. Isso é bom de falar. Fica aqui o meu pedido para o prefeito. Escuta, prefeito. Dialoga com a população. Porque essa semana os vereadores da base, os 12 vereadores da base, pregaram que eles são liberais, que eles querem o livre comércio, tudo liberal. Viraram tudo liberal do dia para a noite. Né? Nessa questão das funerárias. Né? Até então não eram, mas viraram todos liberais. Porém, nesse caso do rotativo, vocês estão sendo bem ditadores. Vocês não querem escutar as pessoas que estão sendo afetadas. Então, fica aqui meu abraço a todos e podem contar comigo sempre. Obrigado, vereador Fontana. A palavra, vereador Juarez Jesus. Boa noite a todos. Eu primeiro queria dizer para cada um dos colegas, vereador Nicola, vereador Obadias, vereador Luiz, vereador Ademir, que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa bancada de políticos, de legisladores, de coragem, que realmente vão para o enfrentamento. Porque os que não estão aqui mostram hoje, porque os que não estão aqui receberam voto também no bairro de vocês. Mas hoje eles estão fazendo assim, ó. Imagina, se eu estivesse aqui falando com vocês de costas. É um desrespeito. É um desrespeito.
É o que o prefeito dessa cidade fez nessa noite com cada um de vocês. Um desrespeito. Tanto o prefeito, como o próprio diretor da DTT, o Frank, que era para estar aqui, como muito bem falou cada um dos vereadores que me antecederam. O Sérgio deu uma palestra aqui para nós nessa noite. Gente, é um desrespeito. Cadê o departamento de trânsito? Só serve o quê? Para fazer faixa de pedestre? É só para isso que serve? Mas no momento que tem que vir fazer o debate, sabe o que eu estava pensando quando eu estava ali? A sério. No período da campanha, todo mundo entra em ruelas, todo mundo entra em tudo quanto é bairro, todo mundo é um leão. Mas quando chega na hora de enfrentar, porque agora está eleito, agora está lá na cadeira, e deve estar ouvindo, deve estar nos ouvindo, mas agora está lá escondidinho. Estão lá ouvindo, possivelmente estão ouvindo a sessão, através da live, mas não vem para o enfrentamento. E a população tem que começar a observar esse tipo de situação. Quem vira as costas para o povo? E lá dentro da Câmara de Vereadores, eu queria desafiar cada um de vocês a assistir mais a sessão da Câmara. Acompanhar mais a luta que a gente enfrenta lá dentro. Essa semana foi das funerárias. Os 5 vereadores votaram contra o projeto. Parece que a gente que estava errado. Tem hora que eu olho assim, meu Deus, parece que a gente está errado. Agora está em 5 aqui. Será que nós 5 estamos errados também? O resto está tudo certo. Então, gente, só para encerrar, porque eu já fui muito contemplado com as falas, estou à disposição. Vereador Nicola, conta comigo nessa causa. Eu moro lá no bairro Ana Maria, mas estou preocupado também. Daqui a pouco vai chegar no meu bairro. Era isso, presidente. Vamos ouvir agora o presidente dessa audiência pública, o vereador que convocou essa audiência pública, o vereador Nicola Martins. Com a palavra. Boa noite aos membros da mesa, Fátima, Sérgio, Renan, vereador Obadias, vereador Luiz Fontana, Gentil, meus colegas também, vereador Juarez, vereador Ademir, todos os presentes, muito boa noite. Essa audiência pública, ela corrige um erro de 2021, mas é a Câmara corrigindo um erro do Poder Executivo. Para deixar muito claro, porque logo no início falaram, mas onde é que estavam os vereadores? A lei, ela não trata de ruas. A definição das ruas é feita por decreto do Poder Executivo. Mas os legislativos têm o poder de apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar, se for necessário. E o que for necessário fazer enquanto Poder Legislativo, nós vamos fazer. Não tenham a menor dúvida disso. Vereador vereador Fontana destacou recentemente, um outro vereador falou que o prefeito demitiu uma professora da FASC por conta da opinião pública. E no mesmo momento eu fui para a tribuna e falei o seguinte, se o prefeito se move pela opinião pública, então ele tem que ouvir os moradores do Comerciário e do Pio Correia, que não está fazendo. Tudo o que está acontecendo aqui, vereador Feuser, tudo o que está acontecendo aqui é por um único motivo, diálogo. É a única coisa que se quer, diálogo, para começar uma conversa, para começar a democratizar o debate público, Sérgio, que você trouxe aqui. O prefeito Salvaro muito falava que não tinha compromisso com erro. Errou, corrige. Que se continue assim. Se está errado o negócio, vamos corrigir. Não tem problema nenhum. Ninguém aqui está falando do sistema rotativo inteiro. É de, no máximo, uma dúzia, uma dezena de ruas. Uma dezena de ruas. Henrique Chenot, Arthur Souza, os vídeos que o Jânio fez nessa última semana. Paisagem desértica. Um deserto. Várias e várias ruas do bairro Comerciário. O mesmo acontecendo no Pio Correia, Renan. A gente quer debater essas poucas ruas. Hoje eu dei uma entrevista, e foi muito engraçado, eu dei a entrevista falando que, se seguir nessa linha, daqui a pouco a própria empresa vai abrir mão dessas ruas. Vai abrir mão, porque não vai pagar o monitor, que dá uma dó daquela pessoa também, né? Não vai pagar nenhum monitor, a própria empresa vai abrir mão. E logo depois da minha entrevista, entra o próprio apresentador falando um testemunhal, uma publicidade da Gerestar. Não se surpreendam em relação a isso. Eu quero aqui trazer 3 pontos principais.
O primeiro é a expansão desordenada, que eu estou chamando de bolha do rotativo. Quando criou-se a primeira fase, no centro, as pessoas passaram a estacionar também no Comerciário e outras ruas. Agora, com essa segunda fase, eles estão expandindo. Sabe o que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano? Um especialista de trânsito vai chegar lá na rua do antigo Jorginho Lanches, ou um pouco mais para frente, lá na Léo Lombardi, vai dizer assim, ó, tá cheio de carro aqui. Tá precisando de quê? De um rotativo aqui. E o que vai acontecer? Os carros vão estacionar ainda mais. A gente vai ter uma bolha desse rotativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, defendo e já estou com um projeto pronto para protocolar, porque o contrato é muito claro, a empresa tem que cumprir a legislação e as mudanças de legislação que vão acontecer durante o contrato. Então, já estou com o projeto pronto para apresentar na Câmara de Vereadores, convido os outros vereadores a gente assinar junto esse projeto de lei, para que os moradores não paguem nas suas ruas. Inspirado no modelo de Votorantim, em São Paulo, de Vitória, no Espírito Santo, de Bragança Paulista, em São Paulo, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, todos modelos para isenção de morador, inclusive um modelo de Lisboa, que permite estacionamento gratuito e com valor reduzido para os residentes. Alguns residentes. O primeiro carro, gratuito. O segundo carro, tu paga uma mensalidade. Não necessariamente tu vai pagando, tu vai pagar uma mensalidade e tu vai ter autorização para estacionar. Outras, a instalação do rotativo precisa seguir critérios claros, e eu defendo um projeto de lei que exija um percentual mínimo de estabelecimentos comerciais na rua antes da implantação. Se houver condições de apresentar esse projeto de lei, vamos apresentar também. E um sistema que facilite para veículos de serviço. Eu tenho recebido muita mensagem da seguinte forma: o rotativo no comerciário está sendo interessante, pelo menos para mim, porque antes não existia um espaço para veículo de serviço. Então, às vezes, para matar o boi, a gente está acabando. Para matar o carrapato, a gente está matando o boi. Para tirar o carrapato, a gente está matando o boi. A gente tem que, talvez, criar umas vagas específicas para veículos de serviço. O cara da Telecom que vai no prédio, o cara que vai fazer uma pequena manutenção. Não, vai ficar a Arthur Souza inteira vazia. Só por causa desse 1 ou 2 carros que vão fazer serviço, tem que melhorar essa situação também. E além de um aplicativo, e esse aqui eu estou batendo muito, um aplicativo que devolva o dinheiro quando você não utilizar todo o tempo. Tem que devolver. Lá no início do aplicativo, ele era bom. É um serviço que piorou. Mas piorou para quê? Para priorizar a empresa e não o cidadão. Tu ia lá, estacionava, colocava 1 hora. Se tu saía em 20 minutos, ele não te devolvia o 30 minutos restante, por exemplo, porque é de 15 em 15, né? Não te devolvia o 30. Ele não te devolve mais. Ele te come esse dinheiro e morreu. Já foi. Já se foi embora e não volta mais. Isso é algo que em legislação a gente pode colocar e a empresa vai ter que cumprir também. Todas essas minutas de lei já estão sendo preparadas pelo gabinete e todos os vereadores a gente vai convidar para assinar. Vamos ver quais são os vereadores que vão assinar. Para mudanças que sejam boas para o povo e não somente para a concessionária. E cada um desses pontos, eu quero deixar claro o meu posicionamento como vereador, como cidadão, como morador do centro da Joaquim Nabuco e que defendo o que tenha na frente da minha casa. Defendo. Ali onde eu moro, na Joaquim Nabuco, é comercial e tem que ter mesmo. Então, não é questão pessoal nisso. Precisamos de um estacionamento rotativo justo, planejado e que respeite os comerciantes, mas principalmente aqueles que construíram a cidade de Criciúma e que iniciaram pelo centro, pelo comerciário, pelo Michel e pela Vila dos Engenheiros, o Pio Correia. Obrigado. Pessoal, encerrada a fala dos vereadores, a gente vai seguir para a última parte da audiência pública, que são os encaminhamentos. Alguns encaminhamentos já estavam pré-prontos, porque eram algumas conversas a gente já fez. Eu vou ler esses encaminhamentos e, ao fim da leitura, eu coloco ele em votação, certo? Para todos os presentes. Tem alguns considerandos aqui nesse documento, e aí
os encaminhamentos em si são: encaminhamento da ata dessa audiência pública e toda a filmagem para a Prefeitura, bem como para a Diretoria de Trânsito, ao Poder Judiciário de Santa Catarina, anexação ao inquérito civil no Ministério Público e a todas as instituições que participaram da audiência pública. Que o Ministério Público de Santa Catarina, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem é incumbida a defesa da ordem jurídica, seja oficiado por meio desse relatório para que tenha vistas em relação à legalidade do processo que se deu à implantação do sistema de estacionamento rotativo, bem como analise a possibilidade do ingresso de medidas judiciais cabíveis caso observe irregularidade. Que o município promova a suspensão da ampliação do sistema de estacionamento rotativo das ruas que iniciaram a cobrança de valores no dia 17 de março de 2025, até que seja feito estudo de impacto sobre as áreas atingidas e se prove a necessidade da instalação nesses locais, bem como realize audiência pública na localidade pela Prefeitura de implantação, sendo a comunidade local verdadeiramente ouvida. Que, caso esse item 3 não seja acatado, o município realize estudos para a criação de um sistema de isenção aos moradores das localidades onde o sistema de estacionamento rotativo está vigente nas áreas prioritariamente residenciais, tal qual existente em outros municípios. E aí se dá aqui alguns exemplos. Que sejam retiradas do sistema de estacionamento rotativo as ruas previstas no anexo 2, área central, prevista como área a ser expandida futuramente entre os documentos que fundamentam a audiência pública do rotativo, que está no site da Prefeitura e cujas cobranças iniciaram no dia 17 de março. Essas ruas que iniciaram agora na semana passada. Que o município promova a contratação de uma agência reguladora e que promova a fiscalização e supervisionamento do contrato firmado entre o município e a empresa Gerestar, vencedora da licitação do sistema de estacionamento rotativo. Toda concessão tem uma agência reguladora. Por que que essa não tem? O fiscal do contrato é quem hoje? É a própria Prefeitura. Não existe um terceiro que auxilie nessa fiscalização e elabore relatórios constantes. Que para a instalação do sistema rotativo, em vias onde há menos de 50% de ocupação por unidades de comércio e serviços, seja necessária a realização de estudo que prove a necessidade de instalação naquela localidade, bem como que o Poder Executivo promova a audiência pública que ocorra nas proximidades das localidades de implantação e que possibilite a manifestação da população atingida. 8. Que o município, no prazo de 90 dias, promova a criação do portal de transparência do sistema rotativo de Criciúma, onde constem informações que sejam amplamente divulgadas e disponibilizadas ao público, por meio do site oficial da Prefeitura, como taxa de ocupação por vaga, valores arrecadados pela empresa por vaga e na totalidade, valores arrecadados pela Prefeitura, lista e mapas de todas as ruas onde o sistema rotativo está vigente e quantidades de monitores trabalhando com informações inseridas mensalmente e discriminadas mês a mês, para termos um relatório condizente, como o próprio Jânio destacou anteriormente. Que o município solicite à empresa Gerestar melhorias no aplicativo de cobrança do estacionamento, como a, caso o usuário tenha estacionado por um determinado tempo e não utilizado todo o valor, que o aplicativo realize a devolução do valor não utilizado e esse sistema foi utilizado lá no início da operação. E b, que seja automática a cobrança de estacionamento caso o usuário tenha cadastrado seu veículo e tenha saldo disponível, mas não tenha ativado pelo aplicativo, não havendo necessidade de que o usuário ative essa opção. Nesse caso, a única preocupação do usuário vai ser ter crédito, né? A única responsabilidade dele. E, por fim, que os vereadores analisem sobre proposição de projetos de lei, dispondo sobre prazos e condições de regularização ao veículo considerado como estacionado irregularmente no sistema de estacionamento rotativo, a fim de trazer mais segurança e comodidade ao usuário. E eu queria acrescentar mais um ponto que surgiu agora, que é realizarmos uma moção de apoio a um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, do deputado Paulo Litro, coincidentemente do PSD do Paraná, e que altera o Código de Trânsito Brasileiro a fim de estabelecer um tempo mínimo
de 15 minutos de permanência sem cobrança e aplicação de penalidades em estacionamentos rotativos pagos em vias públicas. Uma moção de apoio da Câmara em relação a esse projeto. E outros encaminhamentos também destacados aqui serão encaminhados porque ficam gravados e ficam em ata. Coloco esses encaminhamentos em votação entre os senhores. Os contrários somente se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores presentes, que agradeço, claro, uma observação super rápida, Gentil. No microfone, Gentil, para ficar registrado. Ali, pode ser esse aqui. Só assim, para ficar registrado, foi tempo rápido, a gente chegou atrasado devido ao trabalho. O estacionamento rotativo, ele vai vir na Santa Luzia, no Rio Maina, Santos Dumont, São Luís e Michel também, tá bom? E muitas pessoas nos procuraram, porque somos da OABC, para que a gente pudesse também representá-los. E vamos também, juridicamente, os encaminhamentos, muito bom. Então, eu queria colocar que não é apenas esses 2 bairros também. Essas comunidades, muitas pessoas não sabem ainda do perigo que eles vão enfrentar lá na frente. Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma e dos meus nobres colegas, os cinco vereadores do PL, eu fico muito feliz que vocês estiveram presentes hoje. Agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela presença. Informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Boa noite a todos e muito obrigado.